e a paz, amém? Vocês estão bem, felizes? Aleluia, vocês podem sentar. Para mim não me esquecer, eu queria começar indicando para vocês 2 livros. O primeiro livro é Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan. Ele é livro de cabeceira, irmão. Tem que ler pelo menos uma vez por ano esse daqui. Eu estou fazendo disso um bom costume, desde que eu conheci esse livro. E o outro livro que eu queria indicar para vocês é esse livro aqui. Viva Antes que Você Morra. Esse é um livro de Daniel Kolenda. Daniel Kolenda, ele é o sucessor de Reinhard Bonke, um dos maiores evangelistas da nossa geração. E ambos os livros, eles falam sobre seguir aquilo que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Seguir o plano e a vontade de Deus para aquilo que Ele tem para nós. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Sobre chamado, sobre propósito, amém? Lá em Salmos 139, versículo 16 ao 17, diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Essa palavra pensamentos, ela pode ser substituída no original pela palavra propósitos. Então pode ser aqui: ó Deus, quão preciosos são para mim os teus propósitos, e como é grande a soma deles. Jeremias 1,5 diz que antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe, querido, desde o nosso ventre, desde antes de nós nascermos, nosso ventre não, no ventre da nossa mãe, que a gente não estava no nosso ventre. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, até mesmo antes disso, né? O Senhor nos consagrou e nos chamou para um propósito divino. Ele nos chamou para cumprirmos algo na terra, irmão. Você não está aqui por acaso para fazer qualquer coisa. Você está aqui para cumprir algo que o Senhor predeterminou para você desde antes que o mundo existisse. Sabe, irmãos, nós não podemos viver como os demais do mundo vivem, sem saber o que estão fazendo. Nós temos um propósito, nós temos algo a cumprir, nós temos algo a fazer, irmão. Oh, aleluia. Mas sabe, querido, eu queria, desde agora, desde o começo, trazer uma diferença para você do que seria o chamado e o que seria o propósito. Isso são 2 coisas diferentes que geralmente nós confundimos muito. Sabe, quando você vai lá para Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 ao versículo 14, você pode abrir lá. Irmã Eliane, vem aqui, irmã Eliane, rapidinho. Alhambrico tolombroste kindalambro contiamba andie costo. Iembrombro costelambria castiovrus. Ombra braste kindi livrombro cotolombroste kendelebra bababase kiti livroste kendelebra mamamas. Ricondolombroste kendelebro cosocondelevruste cambra rakatiombroste kendelebra mamamaste. Alakatiosambra kandalavacas. La cantiombra katia andiso loncontia. Lambrico tsiuvrambanta la catiombra la kindo rambrasta rakendo robusta. Em meio às pressões, você decidiu se submeter ao meu nome, diz o Senhor. E por submeter ao meu nome nesses momentos de pressão, eu, o Senhor, estarei abrindo sobre você uma porta de alívio. Alívio, facilidade.
Omrakatsi o ombro o itza cambri o ondolo brobros te kenda labras. É agora, diz o Senhor. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar uma coisa após a outra, após a outra, após a outra, após a outra, ao ponto da senhora não conseguir mais acompanhar. Pai, eu oro por graça e favor. Graça, 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 mais graça. Graça sobre graça, no nome de Jesus. Vocês abriram lá em Marcos? Marcos 3, 13 e 14 diz: Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto deles. Então ele designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Para estarem com ele e para enviar a pregar. Aqui nós encontramos o nosso chamado e o nosso propósito. Primeira parte, qual é o nosso chamado? É estar com Ele. Esse é o chamado igual, irmão, para todos. É o chamado do Senhor para a humanidade desde o Éden, quando o homem se afastou dele. A primeira coisa que ele fez quando chegou no Éden, depois que o homem caiu, foi perguntar a eles: Adão, onde você está? E é esse chamado que ressoa até os dias de hoje para toda a humanidade. E aí, onde você está? É o chamado para estar junto dele, para estar perto dele, para andar com ele, para se comprometer com ele no lugar secreto. Esse é o chamado, irmão, para trancar a porta do seu quarto e fazer aquilo que está lá em Joel 2, no versículo 13. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Esse é o chamado igual para todos, irmão. O Senhor nos chama para esse lugar, onde não vai ser mais uma performance aqui dentro desse templo, mas vai ser algo você e Ele. E antes de qualquer coisa, irmão, antes de qualquer propósito, antes de qualquer serviço, antes de pregar, antes de cantar, antes de servir no diaconato, antes de qualquer coisa, irmão, é para isso que nós fomos chamados, para estar com Ele. Eu não vou me deter muito nisso. Se você quiser saber um pouco mais disso, eu tenho uma indicação para você, uma ministração lá no YouTube do Verbo da Vida Sede, chamada O Legado da Intimidade, de Alex da Silva. Você pode ir lá, muito bom, aconselho. Mas eu quero me deter um pouco nessa segunda parte, onde eles foram enviados para pregar, onde eles foram enviados para cumprir o propósito. Sabe, irmão, quando fala de estar com o Senhor, era igual. O Senhor chamou todos para estar com Ele. Mas quando o Senhor Ele não enviou todos para o mesmo lugar. Ele enviou cada um para um lugar específico, de um jeito específico, para falar a um povo específico, de uma forma específica. E o chamado, ele é igual para todo mundo, está com o Senhor, mas o propósito, ele muda. E você só descobre a essência do seu propósito quando você está com Ele, irmão. Você só descobre o seu propósito quando o chamado é cumprido. Vamos lá para Êxodo 3. Vamos falar um pouco sobre Moisés, amém? Êxodo 3, no versículo 1 diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aqui nós vemos o chamado de Moisés.
o chamado para junto do fogo, o chamado para junto da sarça, o chamado para junto da presença. E foi nesse momento onde ele se aproximou da sarça que o propósito de Deus para a vida dele foi descortinado diante dos olhos dele. Vamos prosseguir. Versículo 7 diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferrezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir com Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe, irmão, você quer entender o seu propósito de vida? Você quer entender o que você foi chamado para fazer? Se aproxime da sarça. Se aproxime do fogo, irmão. Sabe, irmão, não queira viver uma vida onde o serviço ao Senhor é mais importante do que estar com Ele. Sabe, irmão, uma coisa não é mais importante do que a outra, ambas se completam. E é nesse lugar onde o Senhor vai chegar para você, esse lugar de intimidade, esse lugar onde o fogo está, que o Senhor vai chegar para você e vai desvendar o seu propósito. Foi assim com Moisés. Ele disse: ó Moisés, eu quero que você vá e liberte o povo. Mas sabe, irmão, quando nós chegamos nesse lugar e o Senhor nos revela o nosso propósito, existe algo que nós precisamos fazer. É olhar para o Senhor e não para as nossas impossibilidades. Quando nós seguimos adiante lendo, nós vamos ver que Moisés, ele para e ele diz: quem sou eu para ir diante a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele teve um encontro com fogo, ele estava falando com o Senhor, mas na hora ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor está falando, mas quem sou eu? Um assassino? Um cuidador de ovelhas? Quem sou eu, Senhor, para cumprir tudo isso que você está falando? Quem sou eu, Senhor, para ir nessa nação? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para abrir essa empresa? Quem sou eu para passar nesse concurso? Quem sou eu, Senhor? Mas sabe, eu amo a resposta do Senhor a Moisés. E ele disse, no versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Enquanto Moisés estava olhando para ele mesmo e para as suas impossibilidades, o Senhor estava olhando para Moisés, não estava vendo Moisés, o Senhor estava vendo ele agindo através de Moisés. E ele disse: ei, eu serei contigo, e isso é suficiente. Ei, eu sou contigo, e isso basta. Irmão, quando o Senhor falar algo com você, não olhe para você, olhe para Ele. Quando o Senhor falar algo com você, não olhe para a sua conta bancária, olhe para a provisão que está nele. Porque não é sobre você. O propósito não é para que você receba a glória, é para que Ele receba a glória. E por conta disso, irmão, dentro do propósito, tudo será suprido. Aleluia. Estou empolgado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você é bom e a sua palavra dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque você não é homem para mentir. Obrigado, Pai, porque o homem pode ser infiel, mas você permanece fiel. Você permanece fiel, Senhor. Você permanece fiel, Senhor. Você permanece
fiel, Senhor. Quando você vai um pouco mais adiante, no capítulo 4, a gente vai ver que Moisés ainda está discutindo com o Senhor, o que eu acho uma loucura. Você vai para perto de uma chama que não se queima, uma voz fala contigo, se apresenta para você, diz que ele é Deus, e você ainda reclama, questiona, enfim. A gente faz pior, a gente tem um Espírito Santo dentro e ainda questiona ele. Mas vamos lá. Moisés, conversando com o Senhor, ele diz: Senhor, mas eu vou chegar lá, mas o povo não vai crer em mim. Como é que vai ser isso? Eu vou chegar na frente do povo e vou fazer o quê? Tá certo, o Senhor falou que o Senhor é o Senhor, mas eu sou eu e eu não tenho nada para fazer para dizer ao povo que o Senhor é o Senhor. Deu para entender? E o Senhor, ele fala com Moisés, né? Capítulo 4, no versículo 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor: o que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe a cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: agora mete-lhe a mão no teu peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ao Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como um restante de sua carne. Se eles não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois, nem te ouvirem, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio se tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Depois do Senhor se apresentar, depois do Senhor dizer que ele era com ele, o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou contigo, e o meu poder vai junto de você. Moisés, eu vou contigo, mas os sinais, os prodígios, as maravilhas hão de acompanhar o propósito que eu tenho para a tua vida. Sabe, irmão, quando você está seguindo o propósito, quando você está ali, cumprindo o seu chamado, recebendo do Senhor a direção e cumprindo o seu propósito, é impossível, irmão, que os sinais não se manifestem. Sabe, irmão, os sinais, eles vão de acompanhar aqueles que creem. E se você está crendo naquilo que o Senhor está falando, ao ponto de obedecer, a palavra te garante que os sinais vão ter que te acompanhar. Se prepare, irmão, para debaixo de obediência ao Senhor. E eu falo isso por inspiração profética. Você começar a ver o dinheiro se multiplicar na sua conta. Você começar a ver o dinheiro se multiplicar na sua carteira. Você conta uma vez, tem 50. Conta duas, tem 100. Conta três, tem 100. Eita, tem 150. Se prepare, irmão, para milagres financeiros. O Deus que te chama, irmão, Ele é o Deus que te supre. O Deus que te dá a visão, Ele é o Deus que dá a provisão. Sabe, quando nós vamos para Joel, eu gosto muito de Joel, principalmente capítulo 2, sou vidrado ali. E quando você vai ver a ordem de Joel capítulo 2, eu creio que é um mapa para o avivamento. E você vai ver, ele segue 3 pontos. O primeiro ponto é um chamado realmente ao arrependimento e ao estar com o Senhor. Que é ali, se eu não me engano, do versículo 12, 11 até o versículo 17. Depois disso, vem uma bênção financeira, onde o Senhor fala que o povo não seria mais envergonhado. E depois da bênção financeira que vem o derramar do Espírito. Como Fernando Leal diz, irmão, para todo avivamento existe um financiamento. Então não se preocupe com os recursos. Amém? Deixa eu seguir que o tempo está contra mim. Para acabar, depois de tudo isso,
Depois de ele pegar no cajado, virar uma serpente, pegar na serpente, virar o cajado de novo, depois de botar a mão, ficar doente, tirar, ficar limpa, ele ainda duvidou, ainda chegou para o Senhor e disse: Senhor, mas eu não sei falar. Meu irmão, às vezes eu fico me colocando no lugar de Deus, eu fico imaginando o que eu faria. Acho que se fosse eu estava só o dedo assim, esmagava Moisés e chama outro. Porque, irmão, tantas provas, tantos sinais. O Senhor já falou conosco tantas vezes. Nós já temos uma impressão tão grande no testemunho interior. O Senhor já mandou 500 profetas para confirmar aquilo que o Senhor está falando conosco. E ainda assim a gente está duvidando daquilo que o Senhor está falando. O Senhor fala com a gente, manda 10 profetas para confirmar. A gente ainda está com medo de seguir o Senhor, de cumprir o plano dele. Sabe, irmão, nós não podemos ter medo de seguir aquilo que o Senhor está falando. Nós não podemos ter medo, irmão. Nós não podemos ter medo. Nós somos da fé. Nós não retrocedemos. Pelo contrário, nós avançamos com os olhos fitos nele, confiando nele, olhando para ele e naquilo que ele pode fazer. Amém? Versículo... resumir porque o tempo está contra mim. Ele vai e fala ao Senhor que não sabe falar. O Senhor diz que ia colocar a palavra na boca dele. Ainda reclama com o Senhor, que ele fica brigando com o Senhor, o otário. Como diria pastor Buddy, o idiota. Aí o Senhor diz: não se preocupe. Você está reclamando que não sabe falar. Tem Arão, teu irmão. Ele sabe falar e irá falar por você. Sabe, irmão, existem momentos que realmente o sobrenatural de Deus vai agir ao nosso favor e nós vamos ver as coisas acontecendo sobrenaturalmente mesmo, assim. O Senhor agindo, apesar de pessoas. Mas existem momentos que a resposta que nós precisamos estão em pessoas. E para que o propósito seja cumprido, o Senhor vai colocar pessoas, conexões no nosso caminho. Então, sabe, irmão, honre as conexões que o Senhor te deu. Honre as conexões que o Senhor te deu. Honre. Elas podem ter na mão dela aquilo que você está precisando para cumprir o seu propósito. E por não honrar, você não recebe isso. Passa. Moisés vai até diante de Faraó. Ele é convencido. O coração de Faraó é endurecido. Vem as pragas, Faraó libera o povo. Alegria, felicidade. O povo está bem, feliz, dançando. Estão livres, afinal de contas, né? Debaixo da mão poderosa do Senhor, eles foram libertos do Egito. Mas, quando tudo parecia estar no auge, quando tudo parecia estar resolvido, quando o propósito parecia que estava completo e cumprido, aparece uma impossibilidade diante do povo. Eles olham para frente, mar. Olham para trás, um exército. E agora? O que fazer? E agora? Será que diante da impossibilidade, o Deus que prometeu vai falhar? E agora? Será que a gente chegou até aqui para desistir? Será que a gente vai morrer agora? Depois de tudo isso, depois do que o Senhor falou? Será que vai acabar aqui? Sabe, eu queria ir em Salmos, no capítulo 32. Sabe, irmão, o segredo para cumprir o propósito, quando a impossibilidade chega, é permanecer no chamado. O segredo para cumprir o propósito, quando a impossibilidade chega, é permanecer no chamado. É permanecer ouvindo ao Senhor. É permanecer entendendo aquilo que Ele está te falando e cumprindo exatamente aquilo que Ele está te falando.
Eu vou ler para vocês na versão judaica da Bíblia. Salmos 32, no versículo 8, diz assim: eu te instruirei e te ensinarei neste caminho em que estás. Eu te darei conselhos e os meus olhos estarão sobre você. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que deve ser direcionado com um cabresto ao estribo, ou então não obedece. Sabe, irmão, isso é uma promessa do Velho Testamento. O Senhor estava falando para um homem que nem o Espírito Santo tinha dentro, irmão. E Ele estava dizendo: eu te instruirei e te ensinarei no caminho que estás. Ei, irmão, essa é uma das nossas seguranças. Enquanto nós estamos no caminho do propósito, o Senhor, Ele nos guia. O Senhor, Ele nos instrui. O que nós não podemos fazer é ser como a mula, irmão, que precisa que Ele nos pegue, nos jogue para o lugar onde a gente deve ir. Não, não é assim, irmão. Nós ouvimos a voz do Senhor, nós seguimos, nós somos guiados pelo Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Esse Espírito, essa unção que habita em nós e que nos ensina todas as coisas. Nós somos guiados por essa unção, irmão. Irmão, quando nós estamos cumprindo o propósito e a pressão vem, nós continuamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós estamos cumprindo o propósito, irmão, e a impossibilidade chega, nós continuamos obedecendo o Espírito, mesmo que pareça loucura. Sabe, irmão, quando Moisés estava lá diante do mar, o exército vindo atrás dele, aquilo que veio para ele no coração dele era loucura. Marche! Coloca o pé na água, Moisés. Mas o segredo, irmão, para a impossibilidade se tornar algo possível, real e palpável em sua realização no nosso meio, é obedecer a voz. Sabe, irmão, eu acredito que Moisés, quando colocou o pé na água, tinha duas opções: ou o mar se abria ou ele andava por cima. Mas alguma coisa tinha que acontecer. Sabe, irmão, quando a impossibilidade chega, tem duas opções: ou a gente passa por cima, ou ela vai ter que se abrir. Mas alguma coisa vai ter que acontecer, irmão. Se o Senhor falou, vai ter que acontecer. Pode não ser como nós queremos, pode não ser como nós pensamos, mas alguma coisa vai ter que acontecer, querido. Queria chamar o louvor. Alguma coisa vai ter que acontecer, querido. Versículo 10 de Salmo 32 diz: muitas são as tormentas do ímpio, mas a graça envolve aqueles que confiam no Senhor. Sabe, irmão, para o ímpio é loucura, para o ímpio é tormenta, mas para nós que confiamos no Senhor, é graça sendo derramada, é favor sendo liberado, é porta sendo aberta. Você pode ficar de pé. E no final do capítulo 32, ele termina com uma instrução. Ele diz: sejam felizes em Adonai. Regozijem-se, ó justos. Gritem de alegrias todos vocês, retos de coração. Sabe, irmão, quando nós estamos no propósito, obedecendo o Senhor, banhados de graça, existe uma reação, irmão, e essa reação é a alegria. Irmão, eu não conheço ninguém banhado de graça com uma cara de jumento. Você conhece ou não?
Sabe, irmão, no cumprimento do propósito, banhados pela graça, existe alegria. É o sangue dando na canela e a gente rindo e celebrando, irmão. É a impossibilidade adiante, a gente dizendo: ei, se não se abrir o mar, eu vou passar por cima, mas vai acontecer. Uma posição de alegria, irmão. Uma posição de alegria. Ora batasse que te lembro no condo che te lembra manacama la bababa. Ora batasse que te lembro no coxo no bababa. Pois eu sei que não estou ora batacha la bababa che te lembro comigo. Rica la bababa se que te lembro. Pois eu sei. Quando a pressão chegar, irmão, continue cumprindo o chamado. Em meio ao propósito, continue cumprindo o chamado. Quando tudo parecer que não vai acontecer, continue cumprindo o chamado. Continue indo para o lugar secreto. Continue obedecendo a voz do Senhor. Não importa o quão louco pareça, irmão, obedeça. Ora bacaste que delevros to quando obra. Ricandilio coste cambria candelebos te quindalabra se o quando dobrobobos. Oh. Racatelebrosta. Pai, eu declaro sobre os empresários dessa igreja: não haverá impossibilidades para aquilo que o Senhor está comunicando a eles. Não haverá impossibilidades. Não haverá falta. Não haverá dano. Sim, Pai, eu oro por multiplicação. 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 Existem pessoas que o Senhor está falando para abrir algo novo, fazer uma coisa nova, algo diferente, entrar em um ramo novo. E naturalmente falando, você está dizendo: isso não vai dar certo, isso não vai dar dinheiro, isso não dá jeito. Mas o Senhor está dizendo: ouça a voz, me obedeça. E no seu passo de obediência, eu, o Senhor, irei prover tudo o que você precisa. Existe alguém aqui que por acaso ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? E nessa noite você quer receber Ele como seu Senhor, entregar a sua vida a Ele. Existe alguém? Existe alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo e nesse momento deseja receber o batismo, o revestimento de poder? Ninguém? Existe alguém com alguma enfermidade? Se tiver alguém com alguma doença crônica, eu queria orar por você. Uma doença que naturalmente não tem cura e você tem que lidar com ela. Uma alergia, pode ser. Eu me lembro da última vez que eu estive orando por cura aqui. Essa foi a direção que veio do Senhor. E eu fui orar por Maiara. E Maiara tinha alergia a bacon, irmão. Eu nem sabia por que ela estava aqui. Mas eu orei por ela, ela foi curada e eu já estava comendo bacon. Uma maravilha, irmão.
comendo bacon. É de Deus esse negócio, irmão. Então, se você está aqui, você tem alguma doença crônica e você quer receber a sua cura hoje, ela está disponível para você. Asma, rinite, sinusite, enxaqueca, qualquer coisa assim, a gente está orando. Alguém? Amém, irmão. Rabacaste que ele revrou quando louvos de que amra catiamos. Ramba catalambre o chocondo lobrobo quando lobroste que da labraba babas. Ricondo lombroste que anda labrocoste kinda lambra cassedi ombro brobroste que de lebrobobos. Aí está. Sim, Pai, a enfermidade não tem poder sobre o corpo dela. Eu oro no nome de Jesus para a cura sendo manifesta. Nunca mais sendo atormentada por enfermidade alguma. No nome de Jesus. Pai, eu oro por graça e favor sobre a minha irmã. Graça e favor. Graça e favor. Em meio à impossibilidade, Senhor, eu oro e declaro o dom da fé tomando conta dela. Ela falando à montanha e vendo ela se mover. No nome de Jesus. Amém, queridos, é isso. Agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Como diz pastor João, sejam abençoados na prática da palavra. E é isso. Valeu aí.